Oi, meus irmãos aqui do canal Leitura Católica, mais um vídeo de leitura aqui para compartilhar com vocês. Hoje é o livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, que já tem aqui no vídeo, no canal, tem a playlist. Você que é novo no canal, acompanha aí a playlist de cada vídeo. E peço que se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe o seu like, por favor, que é muito importante para o canal do YouTube, Para o YouTube estar entregando, recomendando o vídeo. Vamos à leitura desse maravilhoso livro, a parte de hoje. Vamos lá. Mas quem se encontrar caído nesse miserável estado de tepidez, o que deve fazer? É verdade que é muito difícil ver uma alma amornada retomar o seu antigo fervor, mas disse o Senhor que aquilo que os homens não podem fazer, pode o realizar Deus. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Quem reza e toma as medidas necessárias certamente alcançará tudo o que deseja. São 5 os meios para sair da tepidez e encaminhar-se à perfeição. Primeiro, o desejo da perfeição. Segundo, a resolução de alcançá-la. Terceiro, a oração mental. Quarto, a frequência da comunhão. Quinto, a oração. O primeiro, portanto, é o desejo da perfeição. Os desejos santos são as asas que nos fazem alçar voo da terra, pois, como diz São Lourenço Justiniano, o santo desejo supre a força e torna mais leve a dor. Por um lado, dai-nos a força de caminhar rumo à perfeição e, por outro, alivia a pena do caminho. Quem verdadeiramente deseja a perfeição não deixa jamais de procurar avançar na sua direção, e se nunca deixa de fazê-lo, um dia alcançará. Diz Santo Agostinho, que nas sendas de Deus o não avançar significa retroceder. Não progredir e regredir. Não progredir é regredir. Encontrai-se sempre na retaguarda, quem não se esforça para ir adiante, e será carregado pela correnteza da nossa natureza corrompida. É, pois, um grande erro o que dizem alguns. Deus não quer que todos sejam santos. Não, diz São Paulo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus quer que todos sejam santos, e cada um na sua ocupação, o religioso como religioso, o secular como secular, o sacerdote como sacerdote, o casado como casado, o comerciante como comerciante, o soldado como soldado, e assim por diante, em todas as outras condições. São belíssimos os documentos que sobre esta matéria nos dá minha grande advogada Santa Teresa. Em certo momento ela diz: sejam os nossos pensamentos elevados, porque deles virá o nosso bem. Noutra passagem diz: não é preciso vilificar os desejos, mas confiar em Deus, porque se nos esforçamos pouco a pouco, poderemos chegar aonde chegaram muitos santos com a divina graça. E, em confirmação disso, ela testemunhava ter a experiência de que as pessoas animosas, em pouco tempo, haviam progredido grandemente. Porque, dizia o Senhor, de tal forma se comprais com os desejos como se já houvessem sido executados. Noutra instância, diz Deus, nos faz muitos favores marcantes
senão a quem muito desejou o seu amor. Diz, ademais, noutra passagem: Deus não deixa de recompensar todo bom desejo nesta vida, visto que é amigo das almas generosas, ainda que estas duvidem de si mesmas. De um tal espírito generoso era dotada a santa, donde chegou certa vez a dizer ao Senhor que, se no paraíso visse outros desfrutar mais do que ela própria, não se importaria com isso, mas se encontrasse quem o amasse mais do que ela, dizia não saber como poderia suportar. É preciso, pois, ter bom ânimo. O Senhor é bom para o que nele espera, para a alma que o busca. Deus é muito bom e liberal com quem o busca de coração. Nem os pecados cometidos podem impedir-nos de nos tornar santos. Se verdadeiramente desejarmos fazer-nos santos, adverte Santa Teresa, o demônio procura fazer com que pareça soberba o ter desejo grandioso de querer imitar os santos, mas nos é de muito aproveito tomar ânimo para realizar coisas grandes, pois, conquanto a alma não tenha forças imediatamente, não bastante alcança um generoso voo e avança bastante. Escreve o apóstolo. Ora, nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que, segundo o seu desígnio, foram chamados. E adiciona a glosa. E tinham pecata, até mesmo os pecados. Até os pecados cometidos podem colaborar com a nossa santificação, já que a sua lembrança nos faz mais humildes e gratos ao vermos os favores que Deus nos dispensa depois de o termos ofendido tanto. Eu nada posso, deve dizer o pecador, nem mereço nada, não mereço nada além do inferno, mas relaciono-me com um Deus de bondade infinita e prometeu escutar a todos que lhe suplicam. Ora, visto que ele me removeu do estado de danação e quer que me torne santo, e já me oferece o seu auxílio, certamente posso tornar-me santo, não com as minhas forças, mas com a graça do meu Deus que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando, pois, temos bons desejos, devemos tomar ânimo e, confiando em Deus, procurar pô-los em execução. Mas depois nos depararmos com obstáculos em alguma empresa espiritual, inquietemo-nos com a vontade divina. Deve-se preferir a vontade de Deus a todos os nossos bons desejos. Santa Maria Madalena de Paz contentava-se antes com estar privada de toda perfeição do que com obtê-la sem a vontade de Deus. O segundo meio para a perfeição é a resolução de dar-se todo a Deus. Muitos são chamados à perfeição, são impulsionados a ela pela graça, adquirem o desejo dela, mas porque depois não se decidem, vivem e morrem na podridão de sua vida tépida e imperfeita. Não basta o desejo da perfeição, se ainda não há firme resolução de consegui-la. Quantas almas não se alimentam somente de desejos, sem jamais dar um passo na senda de Deus? Estes são os desejos que fala o sábio. Os desejos matam o preguiçoso. O preguiçoso sempre deseja e não se decide nunca fazer uso dos meios próprios, do seu estado, para tornar-se são. Diz:
Se eu estivesse no deserto e não nesta casa, se pudesse ir viver noutro mosteiro, entregar-me-ia toda a Deus, e ao mesmo tempo não pode suportar aquele colega, não pode ouvir uma palavra de contradição, dissipa-se entre muitos cuidados inúteis, comete 1000 faltas de falatório, de curiosidade e de soberba, e depois suspira ao vento. Se eu tivesse, se eu pudesse, etc. Tais desejos trazem mais estragos que proveito, porque alguns se nutrem deles, e mesmo assim vivem e seguem vivendo imperfeito. Dizia São Francisco de Sales: eu não aprovo que uma pessoa ligada a alguma obrigação ou vocação se ponha a desejar outro tipo de vida, que não aquele que é conveniente ao seu ofício, nem outros exercícios incompatíveis ao seu estado presente, porque isso distrai o seu coração e o faz perder o vigor dos exercícios necessários. É necessário, pois, desejar perfeição e resolutamente lançar mão dos meios para alcançá-la. Escreve Santa Teresa: Deus não quer de nós mais que uma resolução para depois fazer Ele mesmo tudo da sua parte. E a alma irresolutas, o demônio não tem medo. A isso serve a oração mental, para acionar aqueles meios que nos conduzem à perfeição. Há aqueles que muitos oram, mas com sua oração nunca alcançam nada. Dizia a mesma santa: eu prefiro uma oração breve que produza grande efeito, aquela de muitos anos em que a alma não termina de se decidir a fazer algo de valor por Deus. E noutra passagem diz: eu sei por experiência própria que quem a princípio se esforça por decidir fazer algo, por difícil que seja, se o fizer para agradar a Deus, não haverá o que temer. A primeira resolução deve ser aquela de se esforçar ao máximo e preferir morrer e cometer qualquer pecado propositalmente, por menor que seja. É verdade que todos os nossos esforços, sem o auxílio divino, não nos bastam a vencer as tentações, mas Deus quer que, a miúde, nos façamos esta violência da nossa parte, para que Ele depois a complemente com sua graça e socorra a nossa fraqueza, fazendo-nos obter a vitória. Esta resolução livra-nos do impedimento de andar avante, dando-nos ao mesmo tempo uma grande coragem, porque nos assegura de estarmos na graça de Deus. Escreveu São Francisco de Sales: neste mundo, a maior garantia que podemos ter de estarmos na graça de Deus consiste não nos sentirmos que temos ao sabermos que dispomos do seu amor, mas sim no puro e irrevogável abandono de todo o nosso ser em suas mãos, e na firme resolução de nunca consentir com pecado algum, nem grande nem pequeno. Isso implica ter uma sutileza de consciência. Adverte-se que uma coisa é ser delicado de consciência, outra é ser escrupuloso. Ser delicado é necessário para tornar-se santo, mas ser escrupuloso é vício e causa dano, e por isso é preciso obedecer aos pais espirituais e vencer os escrúpulos, que não passam de apreensão vãs e irracionais. Daí que se faz necessária a resolução de escolher melhor
não apenas aquilo que é de gosto de Deus, mas aquilo que é de maior gosto para Deus, sem reservas, diz São Francisco de Sales. Deve-se começar de uma forma e constante resolução de dar-se todo a Deus, declarando-lhe que para o futuro queremos ser seus sem reservas. Depois, renovando frequentemente essas mesmas resoluções. Santo André de Avelino fez voto de avançar todos os dias na perfeição. Quem quer tornar-se santo não precisa fazer voto para tanto, mas é preciso que todos os dias procure dar algum passo em direção à perfeição. Escreveu São Lourenço Justiniano. Quando alguém caminha bem de verdade, sente uma gana contínua de avançar. E quanto mais cresce na perfeição, mais cresce nele a mesma vontade. Pois quanto mais aumenta a sua luz, mais lhe parece que não possui nenhuma virtude e que não fez nenhum bem. E ainda que se veja realizando algum bem, este sempre lhe parece muito imperfeito e faz dele por pouco caso. É assim que ele se afadiga continuamente pela aquisição da perfeição sem jamais se cansar. Então ficou por aqui a leitura de hoje, muito boa esse livro, né? A Prática ao Amor a Jesus Cristo. E hoje essa parte desse capítulo falou de 5 meios para sair da tipidez e caminhar essa perfeição. Então aqui deu cinco meios, para todos nós conseguir a perfeição, que foi o desejo da perfeição, a resolução de alcançá-la, a oração mental, a frequência da comunhão e a oração. E foi explicado aqui o primeiro, que é o desejo da perfeição e a resolução de alcançá-la. Eu comecei a ler o início, agora no próximo vídeo vou continuar lendo a resolução número 2, de alcançá-la. E depois a 3, a 4 e a 5. Tá bom? Então ficamos por aqui. Que Deus abençoe você e a sua família. Que todos nós estejamos no coração imaculado de Nossa Senhora. Vamos ler mais? Até o próximo vídeo. Voltando, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe, hein? Até o próximo vídeo.